para levar José ao trono. Quando Deus quer, Ele usa até teu inimigo para abençoar você na terra. O jeito é desse jeito que Ele faz, porque Ele é fiel. Oh, aleluia, adore a Ele, adore, adore. Escute, quando Deus quer, Ele traça um caminho que você não está entendendo agora, porque o jeito que Ele trabalha é tão lindo, é diferente. Ele usa até Faraó para abençoar o Deus. Quando Deus quer. Aleluia. Mais um. Jesus está aqui, igreja. Eu quero agradecer pela vida do pastor Norato, da sua esposa, dessa família, pela confiança, a credibilidade. Eu quero louvar a Deus hoje pelo Ministério Canaã, pela vida do nosso pastor Jessé, porque não é fácil, irmão, estar aqui em cima. Você está aí, muitas vezes chega, é tão automático, chega, senta e não adora. Deixa eu te dizer uma coisa: adore ao Senhor, busque a Ele enquanto se pode achar. Deus usa instrumento na terra, a glória não é minha, não é do pastor, é dele, mas Ele usa, meu irmão. Ele vai te usar também. Ele quer te usar lá no teu trabalho, Ele quer te usar lá onde você estiver. Deus quer te usar para a tua família que não é crente. É desse jeito. E Deus me mostrava hoje pessoas angustiadas, apavoradas, depressivas, mas na autoridade do nome dele, toda depressão vai ter que sair, todo medo, toda angústia, porque onde o Nazareno chega, aonde o Nazareno chega, a fartura de alegria, a saúde, a paz. Escute, tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Se eu fosse você, eu adorava. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. O Espírito Santo leva para ele. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Eita, Jesus, recebe aí, meu irmão, um milagre na tua vida, por agora, em nome de Jesus. Muda teu rumo. Eita, Jesus, é onde nega aí, ó. Ele está enviando o Espírito Santo agora para consolar a tua alma. Se eu fosse você, eu adorava Ele. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Ei, jovem, escuta. Vai passar.
preocupe. Ele me mandou falar. E vai, porque ele é fiel. Muda teu rumo. Fica na posição. Obedece pra tu ver uma coisa. Ele está enviando o Consolador. Obrigado, Espírito Santo. Receba, minha filha, em nome de Jesus. Você vai dormir à noite, porque Deus é na tua vida. Todo espírito de depressão vai sair em nome de Jesus. Receba a libertação na autoridade do nome do Senhor. Vai passar. Eu sei que essa luta está doendo, mas não vai querer. Não deixa a esperança em você morrer. Pode chorar na presença dele. E exalte, fale com ele. Obrigado, Pai. Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Pelo amor de Deus, vai passar. Já passou. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda o Senhor. Apanhe a sua Bíblia e abra comigo no livro do profeta Isaías. Eu queria ter mais tempo para ouvir a irmã Nara. Vamos ver se no final a gente encerra cantando. É uma bênção de Deus. Livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Para quem não sabe, nós começamos uma série de mensagens todo domingo. Primeiro domingo de manhã, semana passada, carpintaria, manjedoura, carpintaria. À noite foi cruz. Hoje de manhã foi sepultura vazia. E hoje a gente encerra a série O Trono Está Ocupado. Você pode dizer comigo: sepultura vazia, mas o trono está ocupado. Não foi fraco, diga: a sepultura está vazia, mas o trono está ocupado. Isaías capítulo 6, versos 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse:
eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Deus, fala conosco. Queremos ouvir tua palavra. Que haja uma ação tua, Senhor, aqui. Uma ação do teu Espírito. Que não seja apenas uma questão psicológica, mental, de elucubrações, de raciocínio, mas que haja um toque divinal, que haja uma intervenção sobrenatural na mensagem. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. E todos dizem: amém. Podem sentar. Diga comigo: o trono está ocupado. Queridos, alguém disse a respeito de como o mundo vai hoje. Nada está perdido, mas tudo está ameaçado. Se você está acomodado, é porque você está mal informado. O mundo cambaleia como um bêbado, como um lébreo na rede. Vivemos em 5 continentes que estão sendo avassalados por uma onda de terror repentino. Há um clima de medo, de pânico, pavor a respeito dos dias odiernos em que vivemos na terra. A perplexidade, o medo e a angústia das nações já é algo digno de nota. Temos sido encurralados por uma avalanche de acontecimentos funestos e desagradáveis. Tempestades de crises têm se derramado sobre a nossa nação. Quando olhamos para os âmbitos da sociedade, o que percebemos parece que tudo está fora de controle. Parece que todos os argumentos, implementos, criações, ideologias humanas não conseguem conter a galopagem do terror e de acontecimentos triviais que marcham sobre a sorte do planeta. A nossa nação, nesse início de ano, tem sido surpreendida no ar, na terra, no fogo e nas águas. No ar, um acidente de helicóptero que matou o grande jornalista. O fogo, aqueles garotos sonhadores do clube de Flamengo. As águas, a barragem de Brumadinho. E temos também o ar, o helicóptero, o fogo, Flamengo, a água e a barragem do Brumadinho, terra submergindo as pessoas. Ou seja, há um caos instalado. Há um medo por todos os lados. Nós temos presenciado este início de ano isso. Crise política, crise moral, crise familiar, uma verdadeira avalanche de dilemas. O reino de Judá também estava enfrentando uma grande crise, um grande dilema. Um clima de incerteza estava em Israel. Porque Uzias, um dos maiores reis de Israel, que havia reinado 52 anos e havia granjeado fortuna, respeito e admiração, este rei havia morrido, trazendo medo, incerteza e perplexidade a respeito do futuro. O trono de Israel estava vazio. O rei havia morrido. Repito, o trono de Israel estava vazio, porque há momentos que os tronos dos homens ficam vazios. Há momentos em que os tronos da terra entram em crise. Há momentos em que os reinos do mundo se abalam, que as coroas dos homens caem. Há momentos que os cetros dos homens se quebram. Quando você olha para o horizonte, o que se vê hoje em dia é o cetro dos governos sendo quebrados.
São as coroas daqueles que antes eram endeusados, sendo jogadas ao chão. E o que fazer quando não se percebe uma saída? O que fazer nestas horas de crise? O que fazer nestas horas de medo, de angústia, de incertezas a respeito do amanhã? O rei havia morrido. Israel estava com o trono vazio. O que fazer? Isaías vai ao templo. E lá no templo, ele recebe uma visão que vai mudar a sua vida, que vai revolucionar a sua história, que vai transformá-los no maior ou um dos maiores profetas da Bíblia. Ele vai ao templo, e ao entrar no templo, ele não encontra a liturgia de costume, a rotina religiosa de costume. Quando ele entra no templo, sabendo que o seu primo, seu tio havia morrido, ele era sobrinho do rei, ele sai da universidade de Jerusalém que dava aula, e ele preocupado com o futuro de Israel, porque o rei havia morrido, ele entra no templo, e lá recebe uma visão extraordinária. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui ao templo do Senhor, e quando eu cheguei lá, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. E quando aquela roupa de Deus entrou no templo, houve um terremoto dentro do templo, é o que dizem os rabinos, e os limiares, e as paredes, e as colunas do templo tremeram, e a casa se encheu de fumaça. E Isaías, no meio daquela visão, ele vê o Senhor que estava assentado sobre o trono, e ele vê querubins, seres espirituais, que voavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero lhes dizer esta noite, que ainda que a crise esteja mostrando a sua cara, que ainda que os governos estejam perdidos, que ainda que haja insegurança em todas as áreas, ainda que o futuro pareça fora de controle e que o mundo pareça sem direção, eu quero confortar o seu coração e lhes dizer que ainda que os reinos dos homens pareçam estar conturbados, eu quero dizer que o nosso Deus, Ele ainda está sentado sobre o trono do universo. Eu quero dizer que por mais que o mundo pareça fora de controle, Isaías viu que mesmo que o trono dos homens estivessem perdidos, porque o rei havia morrido, mas o Deus que controla o universo, o Deus que controla céus, terra e as águas do mar, Ele ainda está sentado sobre o trono. Há um Deus todo-poderoso que governa. Há um Deus todo-poderoso que está sentado na sala de comando do universo. E a última palavra do mundo não vai ser dos cientistas, nem dos sociólogos, nem dos economistas e nem dos políticos. A última palavra é do Deus todo-poderoso, aquele que Isaías viu assentado no trono. Escute. Quem é esse que está sentado no trono? Isaías diz que Ele é o Senhor. Ele é Deus. Deus não é uma quimera, não é uma ilusão, não é uma invencionice. Deus é real. Deus é. René Descartes disse: penso, logo existo. O que esse filósofo que vocês acham inteligente disse foi: sabe o que? Eu sou criado, eu fui criado. Jesus nunca disse eu existo, Jesus disse eu sou. Deus é, Ele reina, Ele quem coloca rei e tira rei.
levanta impérios e os abate, faz os homens ascenderem como estrelas e os apaga do dia para a noite. Todavia ele permanece assentado no trono. Quem é esse Senhor? É Deus. Ele é real. Se você crê que Ele existe, Ele é Deus. Se você não crê que Ele existe, Ele continua sendo Deus. Se você der glória a Ele, Ele é Deus. Se você não der glória a Ele, Ele continua sendo Deus. Quem é este Deus que Isaías vê no trono? Isaías diz primeiro que Ele é transcendente. Você pode dizer comigo: Deus é transcendente. Foi fraco demais, diga: Deus é transcendente. O que é que significa que Deus é transcendente? Que Ele está para além de toda definição e compreensão. Que Ele está para além de toda especulação. Que Ele é inalcançável. Que Ele é inencontrável. Desculpe o neologismo. Que não se pode encontrá-lo por via da ciência, de um telescópio, de uma luneta da NASA. Ele está para além das estrelas. Ele está para além do cosmos. Ele não pode ser encostrado pelas belas elucubrações de filósofos e teólogos. Ele é mistério puro. Ele está no alto e sublime trono. Ele está para além de toda compreensão. Ele é transcendente, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é glorioso, Ele é espetacular, Ele é terrível, Ele é maravilhoso, Ele é Deus transcendente. Mas Ele não é apenas transcendente, Ele também é imanente. Porque existem teólogos que ficam só com a transcendência. E se nós ficarmos só com a transcendência, nós vamos ficar dizendo: lá está Ele, está longe, está lá onde, está distante. Você conhece gente assim? São chamados de teístas, que dizem que Deus criou e se distanciou e foi embora. Deus é transcendente, porque para Ele entrar na criação, Ele tem que se contrair. Ele disse: Salomão, que casa fareis para mim? O céu dos céus não cabe a minha presença. O salmista disse que para ele olhar para baixo dos céus, ele tem que olhar para baixo, para ver o que acontece nos céus. Ele põe as gotas do orvalho, os ventos das requêmaras, que faz o sol não atrasar, nem a lua mudar as suas etapas. Mas Ele não é apenas um Deus distante. Se Ele fosse só transcendente, nós não sentiríamos nada esta noite. Se Ele fosse só transcendente, nós poderíamos subir num lugar bem alto e ficar gritando para Ele, ou talvez fazer como faz o povo de Alá, que fica lá, onde Alá, não sei onde. Mas os anjos dizem: Ele não é apenas transcendente, Ele é imanente também. Porque os anjos dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Significa dizer que a glória dele não está distante. A glória dele está na terra, nas estrelas, nos rios, nos mares, no vento que sopra, nas estações que vêm. Em tudo isso está a glória de Deus. Ele é o Deus que está aqui e sai daqui para ir na sede, e vai na sede sem deixar de estar aqui, está aqui e vai em Nova York, está em Nova York e não deixa de estar aqui. Ele é o Deus que ouve a oração de
cada pessoa no mundo sendo feita agora, como se fosse a única oração sendo feita. Ele ouve a oração de todo mundo ao mesmo tempo, como se fosse a única oração sendo feita. Pô, como é que ele faz isso? Eu não sei, eu só sei que este é o Deus que eu adoro, é o Deus que eu glorifico. Ele está lá, ele está aqui, ele está acolá. Jeremias disse, ele é o Deus de perto e ele é o Deus de longe. Deus é transcendente, mas Deus também é imanente. Ele está aqui. Bata no seu irmão e diga, ele está aqui. Ei, diga, ele está aqui. Ei, você veio adorá-lo, então adore a ele. Não adore porque ele vai dar vitória a você. Não adore porque ele vai abrir uma porta. Não adore porque ele vai tirar o inimigo do teu caminho. Não faz isso não. Adora porque ele é Deus, porque ele é digno de glória, de louvor e de adoração. Quem é esse Deus que está no trono? Ele é transcendente, ele é imanente. Mas outra coisa que Isaías vê é que ele é santo. Ah, meu irmão, você não tem ideia o que é a santidade de Deus. Você pode dizer para o seu irmão, ele é santo. Viu, você que está dentro da igreja, você está pisando em terreno que os anjos têm medo de pisar. Quem disse isso foi o Dr. Russell Shedd. Crente que fica na hora do culto brincando, está pisando num terreno que os anjos temem pisar. Gente que fica dentro da igreja paquerando, olhando para a mulher dos outros, olhando para as partes traseiras das mulheres, piscando os olhos. Ah, você não sabe o risco que você está correndo. Era melhor amarrar a pedra no pescoço e se jogar dentro do mar do que brincar na presença de um Deus que é santo. Quando a Bíblia vai falar da bondade de Deus, diz Deus é bom. Quando a Bíblia vai falar da soberania de Deus, diz Deus é soberano. Mas quando a Bíblia vai falar da santidade de Deus, ela diz Deus é santo, 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 santo. Abacuque disse que ele é tão santo que ele não pode ver o mal. Ele é puro de olhos. Ele é santo. 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 Os anjos não conseguem dizer outra coisa. Ele é tão santo que diz que estes seres tinham 6 asas, mas eles só voavam com 2. Tem gente que tem 2 que quer voar com 6. Eles voavam só com 2. E com 2 eles cobriam o rosto. Você já foi numa livraria comprar livro? Quando você procura um livro para comprar, procure nos livros, e o que você vai ver é cara de homens. Os cabelos arretados, arrumado, rosto de homens. Os cartazes têm rosto de homens, porque senão o povo não vem. Mas os anjos diziam na presença dele: ai de mim de querer que meu rosto apareça. Eles cobriam o rosto. Se ele tivesse descoberto o rosto, era capaz de ter rosto de anjo hoje dentro das igrejas desenhados. Mas aqueles anjos não queriam glória para eles, porque eles diziam que o único que era digno de adoração é aquele que está assentado sobre o trono. Pare de querer aparecer. A glória é somente do Senhor que está no trono. Com outras asas ele cobria os pés, para as obras deles não aparecerem. E sabe o que é que eles faziam para sempre? Algo que parece sem graça para você, mas quando eles olham para a gente aqui, eles dizem que não tem graça é a nossa vida. Eles voavam e olhavam para o outro e diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem pode levantar a mão para o céu, adore a Ele.
E ao passo que Isaías se aproxima desse Deus que é sublime, mas que está presente, e desse Deus que é santo, a presença desse Deus vai gerando em nós um conhecimento e uma visão de nós mesmos que é aterrorizante. Qualquer homem que se aproxime da santidade de Deus não sairá pulando, dizendo: eita, que negócio aqui é? Sai nada, meu filho. Teve um rapaz que se agarrou com ele um dia, saiu assim aleijado, mancando, ai. Jó se encontrou com ele e disse: eu me abomino no pó e na cinza. Eu ouvia só falar dele, agora meus olhos contemplaram ele, eu me cubro de cinza. Daniel disse: perdi todas as forças do corpo e estive acamado por vários dias. Quando você vê um teólogo, um pastor, um pregador opulente, é porque ele está longe de Deus. Isaías, antes de ver o Senhor, no capítulo 5, ele vive julgando todo mundo: ai de fulano, ai de Beltrano, ai do fulano, ai do Beltrano. Mas quando ele se aproxima de Deus e vê a visão do trono, sabe o que é que ele diz? Ele diz: ai de mim! Olhe para o seu irmão e diga: quanto mais você chegar perto de Deus, mais você vai se enxergar. Você vai começar a ver as palavras feias que você diz, que você não notava, os pensamentos ruins que você tinha antes e nem percebia. Você vai começar a ver a maldade do seu coração, a truculência da sua alma. Quanto mais você se aproximar de Deus, menor você se sente, porque mais pecador você se acha. E ele disse: ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E de repente ele vê quando o anjo tira do trono de Deus uma brasa de fogo. Porque no trono de Deus não tem gelo, no trono de Deus tem fogo. Daniel no capítulo 7 disse que debaixo do seu trono tem como se fosse um rio de fogo. Samuel disse que ao resplendor de sua presença se acendem brasas de fogo. Ele é o Deus do fogo, e quando ele se manifesta, este fogo se manifesta. Mas não é fogo só para pular, para gritar, para chorar. É fogo para purificar as mãos dos pecadores, é fogo para purificar os ouvidos que gostam de fuxico, é fogo para purificar os olhos que quer se dirigir naquilo que é mal, é fogo para purificar a minha boca, para que ela não amaldiçoe, mas abençoe. É fogo no coração, para que a palha do mundo seja queimada, e a glória e a pureza dele resplandeçam em minha alma. Esse Deus está no trono. E sabe o que é que acontece? quase 800 anos depois, João está na ilha de Patmos. 800 anos depois, João está na ilha de Patmos, e ele tem uma visão da sala do trono. 800 anos depois. E sabe o que é que João vê quando entra lá em Apocalipse 4? João diz que quando entrou, ele estava assentado no trono. Quem não lembra, 2002, 2003, não lembro, Lula recebendo a faixa de presidente? Quem não lembra? Quem não lembra a senhora Dilma Rousseff recebendo a faixa de presidente? Quem não lembra Temer recebendo a faixa de presidente? Quem não lembra Bolsonaro recebendo esses dias a faixa de presidente?
e daqui a alguns anos outro vai receber. Mas passarão milênios, séculos, e ninguém tira a faixa dele. Ele reina. Só levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão e adore. Adore a presença dele. Ninguém vai tirar o trono dele, nem a glória dele. Ele está sentado no trono de glória. O que é que esse trono representa? Em primeiro lugar, trono é lugar de mistério chamado Deus. Você pode dizer comigo, trono? Foi fraco, vocês não... meu irmão, se fosse Vitória aqui, já estava pulando e agarrando os ventiladores. É só Deus aqui hoje. Diga comigo, trono é o lugar do mistério Deus. A palavra trono no Novo Testamento aparece 67 vezes, 47 só no livro de Apocalipse. E quando João entra, ele está lá. E se você entrasse lá agora, ele está lá também. E por que é um lugar de mistério? Porque João não pode descrever ele. João não consegue dizer quem é ele. João diz: aquele que estava sobre o trono, esse que estava no trono. Mas ele não tem vocábulo para dizer o que é. Aleluia. Shwenda. Eva Shwi. Agarava Shwaya Kalayonagia. Eva Shwi Geneleva Shwi. Aba Shwi. Ele é inominável. Paulo disse que ele é um ser que habita na luz inacessível, que nenhum dos homens viu e nem podem ver. Mas ele usa uma palavra para tentar aproximar o que ele vê. Ele diz: era como a pedra de jaspe. A pedra de jaspe é uma pedra branca cristalina. Isso fala de sua pureza e de sua santidade. E disse que se misturava ao sardônio, que é uma pedra vermelha. Isso fala de justiça e de juízo. E ele disse que naquela hora ele viu em cima do trono um arco-íris, e havia 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E ele viu um mar como de cristal. E ele viu seres terríveis, chamado de 4 querubins. Um tinha rosto de homem, outro tinha rosto de boi, o outro tinha rosto de águia, e o outro tinha rosto de leão. E eles estavam cheios de olhos, na frente, de lado e por trás. E você diz: pastor, por que eles estão cheios de olhos?
Porque para onde quer que eles tenham que se virar, eles não querem deixar de olhar para aquele que está assentado sobre o trono. E ele viu do lado do trono 24 tronos com 24 anciãos, que tiravam a coroa da cabeça, deitavam no trono de Deus e diziam: aleluia, digno é aquele que foi morto, mas vive para sempre. O que é que esse trono fala? Eu não tenho mais tempo. Esse trono fala primeiro que o trono de Deus é um lugar de graça e misericórdia. Você pode dizer comigo: o trono de Deus primeiro é o lugar do mistério Deus. Segundo, o trono de Deus, diga: o trono de Deus é um lugar de graça e misericórdia. O que é que acontece depois de uma tempestade? O que é que sai do céu depois de uma tempestade? Quem sabe dizer? Um arco-íris. João disse que sobre o trono tinha um arco-íris, porque a tempestade passou. O Cristo morreu por nós. O dilúvio da ira caiu na cabeça do Filho, e Ele, como a arca de Deus, nos guardou e nos protegeu. Quando João vê o arco-íris, era como se Deus estivesse dizendo assim: ó meu povo, vocês agora podem se aproximar e se achegarem a mim diante do trono da graça, porque eu me reconciliei com os homens e não destruirei aqueles que têm a marca do sangue do meu Filho Jesus Cristo. O arco-íris representa a graça de Deus. Segundo, terceiro, mas o trono também, escute isso, é lugar de juízo. Sempre antes do juízo, Deus envia a misericórdia, a graça e a compaixão. Mas agora o arco-íris some. E eu vou dizer uma coisa: o arco-íris não é aquele da LGBT cheio de colorido, não. O arco-íris que João viu é de uma cor só. Diga graças a Deus. Agora João olha para o trono, versículo 5. E sabe o que é que ele vê no trono? Ele vê sair do trono relâmpagos, trovões e vozes. Diga comigo: relâmpago, trovões e vozes. Meu Deus. Tenta imaginar esse trono com um ser brilhante que não dá para saber o que é, e relâmpagos. Eu sinto a presença do Senhor. Canta la mandara gala shebia. Há muitos corações com medo aqui esta noite. Você precisa conhecer não apenas o temor, mas o tremor. Trovões. Isso fala dos juízos. Deus julgará o mundo como Ele julgou com o dilúvio os dias de Noé, julgou Sodoma e Gomorra, o Egito enviando pragas, a Babilônia, Jerusalém.
E João disse: e eu vi 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Ei, cadê a pomba? Cadê a pomba? Aqui o Espírito de Deus não aparece mais como pomba, não. Ele aparece como 7 tochas de fogo. Lembra do juízo sobre os midianitas? Quando Deus foi enviar juízo, Gideão estava com o quê? Com tochas de fogo. A Bíblia diz que Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo, por meio de um varão, e que destinou, e disso deu certeza, ressuscitando ele dos mortos. Jesus não precisava julgar, mas Deus deu ao Filho o direito de julgar. E ele foi constituído juiz de vivo e de mortos. Querendo você ou querendo não, viva do jeito que você quiser, mas Deus determinou um dia que todo homem e mulher que já viveu e ainda vai viver e que vive, vai ter que prestar conta com Deus no trono. E eu digo e não peço desculpa. Essa mensagem light, que agrada o povo, que o povo tem que sair sorridente, nada, tem que sair daqui hoje com os olhos brilhados, com tremor. Conserta a tua vida, conserta o teu altar, se ajeita. Isaías viu esse fogo, Ezequiel viu fogo, Daniel disse que havia um rio de fogo. Juízo. Esse trono eu não quero estar. Ele é chamado de trono de justiça eterna. Nesse trono tudo desaparece. Desaparece o céu, a terra e o mar. E a morte diz: pega Gaddafi, pega Hitler, pega Mussolini, dá ao Senhor, dá ele ao Senhor. E a Bíblia diz: e a terra e o mar dará os mortos que neles haviam. E quando a terra e o mar der os mortos, sabe o que é que ela faz? Corre! Desaparece a terra, o céu e o mar. E tudo que você vai ver, sabe o que é? É o que você passa a vida lutando para não querer olhar nem dar atenção. A única coisa que vai haver ali é um trono. E João disse: eu vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e foram julgados conforme as coisas que estavam escritas no livro. E aquele que não teve o seu nome achado no livro da vida foi jogado no lago de fogo. E essa é a segunda morte. Você pode dizer: eu não acredito, eu não vou, eu vou pedir para o meu advogado me defender. Vai nada, naquele dia você não vai poder correr, você vai ter que se apresentar diante da presença daquele que está sentado no trono. Paulo estava pregando para um rei, e o rei: que maravilha, prega mais. E Paulo: amor de Deus, rei, ele enviou o filho dele. E o rei: prega mais, Paulo. E Paulo pregando, e o rei gostando. Aí Paulo disse: tem um dia que Deus vai julgar os homens. O rei disse: acerca disso eu quero te ouvir outro dia, agora eu não quero ouvir isso não. Queremos ouvir mensagens que nos agradem. As igrejas evangélicas parecem casa de massagem. Aqui não é casa de massagem, aqui é casa de mensagem de Deus. Agora perceba, escute isso aqui, que nessa cena aparecem 24 tronos com 24 anciãos.
Isso aqui é a representação do turno dos sacerdotes, que os sacerdotes eram divididos em 24 turnos. O que é que a Bíblia diz a respeito de nós? Que Deus nos constituiu reino e sacerdotes. 24 tronos representam a igreja do Velho e do Novo Testamento. E o que é que esses 24 anciãos estão fazendo diante do trono de Deus que vai julgar os homens? Está escrito na Bíblia Sagrada que nós, que você, cearense, salvo, da cabeça chata, mas salvo, haverá de se sentar com Jesus nos tronos e julgar as nações. Quem crê que ouviu já na palavra de Deus que está escrito? Sabe o que é que a Bíblia diz a respeito de nós? Que nós haveremos de, junto com Jesus, julgar os anjos. Espírito de violência. E vai vir aquele demônio feio. E a igreja de cima do trono com Jesus. Sentença, perdido, perdido, perdido. O demônio vai cair nos pés de Jesus e vai dizer: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Você vai ver Hitler, que dizia: povo da Alemanha, quem é o vosso Deus? E o povo dizia: Heil Hitler, Adolf Hitler é o nosso Deus. Você vai ver Hitler chegar nos pés de Jesus, Jesus pegar nas ventas dele assim, trouxe e dizer: diz agora quem é Deus. Você vai ver Hitler olhar para Jesus e dizer: só Tu és Deus, só Tu és Salvador, só Tu és o Senhor. Lá vem Buda com muita dificuldade, talvez segurado por alguém. Se não tiver perdido uns quilos, com muita dificuldade, vai ter que se ajoelhar e vai ter que olhar para Jesus e dizer: só Tu és o Cristo, só Tu és o Salvador, só Tu és a verdadeira luz. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Agora, sabe que é a última coisinha que Deus vai chamar? E você vai olhar na cara dela e vai fazer assim: entra aqui que eu duvido envenenada. Ele vai chamar duas pessoas: Satanás e a morte. Satanás! E a igreja sentada. Aleluia. Morte! Você matou e lutou o povo. Vem cá, morte. A morte vai sair, você vai ver ela. O espírito da morte. E ele vai pegar a morte. Satanás, a morte. E vai pegar o inferno e vai jogar no lago de fogo. Agora aprenda a Bíblia para nunca mais pregar heresia. Aí Satanás vai ficar furando o povo com tridente. Nunca mais diga isso. Está escrito, eu não tenho tempo para abrir a Bíblia mais, mas está escrito: e serão torturados de dia e de noite, e jamais morrerão, e sofrerão de dia e de noite, na presença do Cordeiro e dos santos anjos. Tu ouviu? Tu ouviu o que a Bíblia diz? O inferno que tu pensava que era o diabo se divertindo. A Bíblia diz que eles vão dizer: montes e rochedos, cai sobre nós e nos esconde da ira daquele que está no trono.
e serão torturados de dia e de noite, na presença do Cordeiro e dos santos anjos. E agora eu termino, em terceiro e último lugar, o trono é lugar de santidade e transparência. Você pode dizer comigo: o trono. Foi fraco, diga: o trono. Estou mais fraco que eu preguei de manhã e de noite. O trono é lugar de transparência. No verso 6, João disse que viu um mar de vidro. Se fosse no Brasil, ele viria um mar de lama. Mas diante do trono é um mar de vidro. Vidro fala de quê? Transparência. Tudo aquilo que for para chegar perto de Deus tem que ser purificado. Não há sujeira. Eu estou terminando. Hoje eu estou me sentindo maravilhosamente bem aqui. Você sabe por quê? Eu estou me sentindo como antigamente pregando dentro dos sítios. Viu, irmã? Eu estou ouvindo um grilo cantando ali que eu estou amando. Há um clima, não é de medo, é de temor no meio da igreja. Escute. Não há sujeira diante de Deus. Viu? Não há imundície diante de Deus. Qualquer coisa que se aproxime dele vai ser patenteado, porque lá tudo é transparente. Não há como se esconder diante do trono. Toda corrupção é perceptível. E você diz: pastor, e agora o que é que vai ser de mim? Amigo, escute bem. O que há de ser de você agora é com você e Deus. Escute. Se eu for um falso profeta e tudo que eu estiver dizendo aqui for mentira, saia daqui e vá às prostitutas, saia daqui e vá aos bares, saia daqui e vá aos prostíbulos, saia daqui e continue vivendo do jeito que você quer. Mas se tudo que eu estiver dizendo aqui hoje for verdade, você tem um problema sério. Primeiro, porque você não é mais inocente. Segundo, porque a oportunidade está aberta. O trono que Jesus está hoje não é o trono do juízo. O trono que ele está hoje é o trono da graça. E ele está dizendo: venham a mim. Venham. Venham enquanto há tempo. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e converta-se ao Senhor. Agora, se você não quer, continue se sujando mais, continue ficando mais podre ainda. Mas quem é santo, se santifique mais ainda. Eu vou dizer uma palavra aqui esta noite: pare de brincar. Pare de brincar. Diga para o seu irmão que está do seu lado: pare de brincar. Jesus hoje está com a mão segurando a ira, e com outra mão ele está chamando: venham, venham, escape, escape, porque ele está no trono.
E eu quero chamar a primeira pessoa para entregar a sua vida a Jesus. Levante-se do seu lugar e venha aqui agora. Está vindo a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa? Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, glória. Estou esperando. Como é sério estas coisas, irmãos. Como é sério estas coisas. Escapa-te por tua vida hoje à noite. Escapa-te por tua vida agora, rapaz. Escapa-te por tua vida agora, mulher. Escapa-te por tua vida agora, homem. Escape agora por sua vida. Meu Deus, desperta a tua igreja. Meu Deus, acorda a igreja, Jesus. Acorda a tua igreja, meu Deus. A tua igreja está dormindo com canto de sereias, de coisas materiais. Acorda a igreja. Oh